Oi, estamos de volta com mais um programa Eu Sou Vida, Gestão de Cidadania. E hoje o assunto vai ser para mamães e para a juventude AC, a infantilidade. Eu estou com um convidado fantástico, Dr. Lucas Alvarenga. Ele é um hepatologista pediátrico, gastroenterologista. E nós vamos abordar aqui puericultura, mas o centro mesmo vai ser uma coisa que hoje está assustando a sociedade: obesidade e desnutrição. Então, já já a gente vai para o intervalo e eu vou apresentar o meu convidado e nós vamos então debater e apresentar as diversas matizes desse nosso tema obesidade e desnutrição. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Bem-vindo, Lucas. Vamos então aqui, sinta-se livre para se apresentar. O tema que nós vamos conversar interessa hoje a grande maioria das mães desse país que hoje estão com um pequeno problema que é gigante, a obesidade infantil. Já que o outro nós estamos há muito tempo lidando com ele, que é a desnutrição. Então vamos falar de comida e os derivativos. Mas essa obesidade hoje está dando dor de cabeça em todo mundo. Me diz aí, fala livremente quem você é e vamos conversar aqui sobre o tema. Ótimo, obrigado, Tornelson, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? É um prazer estar falando para mães, para pais, para familiares, né? Que cuidam de crianças. Então é sempre bom a gente estar aproveitando esse espaço para falar sobre isso, né? Então, eu sou Lucas Alvarenga, e a minha formação, eu sou pediatra. Depois me especializei em gastroenterologia pediátrica e hoje tenho mestrado, estou finalizando o doutorado e minha área de atuação dentro da gastroenterologia é hepatologia pediátrica, né? Então é a área que eu tenho muito interesse. E a obesidade infantil é um tema que permeia todas as áreas da pediatria, né? Então a gente tem repercussões na gastro, repercussões na hepato, na endócrino, na cardio, enfim. Então é um tema que me fascina muito e é sempre importante a gente desmistificar algumas coisas, sempre comentar outras coisas importantes sobre esse tema. Então, obrigado pelo espaço, espero que vocês aproveitem a nossa discussão. O nosso bate-papo aqui tem duas finalidades. Uhum. Uma é que todo mundo hoje está preocupado com a sua alimentação. E a maioria das pessoas imagina que só o processo de alimentação resolveria o problema. Então, o que eu quero abordar aqui, inclusive no bate-papo anterior, como é que está a curva mundial entre desnutrição e obesidade? E já já a gente vai dizer quais são as consequências de você ter uma obesidade infantil. Sim. Porque isso não é um fenômeno milenar, ele é um fenômeno desse século passado e desse século. Então vamos lá, atualiza a gente, ilumina a nossa ignorância sobre os últimos dados que a Organização Mundial de Saúde e todas as nossas sociedades e especialidades hoje estão tendo que lidar. Bom, infelizmente é uma atualização ruim, que a gente não queria falar isso, né? Mas é importante a gente elucidar, né? Em 2025 agora, chegamos num fenômeno pela primeira vez visto na história recente da humanidade, né? Que a obesidade infantil superou a desnutrição.
Então, a OMS, as sociedades dentro da pediatria ou nos adultos mesmo, vem se preocupando com a desnutrição há muitos anos. Então, vem criando medidas para desnutrição há muitos anos. E agora a curva se inverteu. Esse ano, pela primeira vez, a gente teve essa inversão. Então, a desnutrição foi superada pela obesidade infantil, que é um dado Fenômeno mundial. mundial. É uma epidemia, Rapaz do é uma céu. pandemia, né? É. Mais uma. Essa é para valer, porque É. é assustador o É a negócio. pandemia do século, realmente. Então, com consequências drásticas, né? A obesidade começando já na infância é muito preocupante, né? Eu falo para os pais que a gente tem duas oportunidades. Uma é o fato de começar muito cedo, então tem tempo para a gente reverter essa situação. Mas, por outro lado, é preocupante começar cedo. A gente tem paciente aí com 5 anos, 7 anos, 8 anos, com uma obesidade alarmante, né? Então, as sociedades já estão preocupadas com isso, já estão criando estratégias para diminuir essa incidência, mas ainda a gente está lutando contra esses índices aí. Nesse caso, por exemplo, quando na formação nossa de médico, Aham. eu me lembro que uma das coisas que mais me chocou foi quando fomos para a puericultura, que às vezes a pessoa vai fazer uma pergunta: "Escuta, o que é puericultura e o que é pediatria?". A puericultura é exatamente você evitar as doenças, prevenir as doenças, fazer as vacinações e evitar que a pessoa perca o seu estado de saúde. Sim. Já a pediatria, e Atros é médico, né? E a pediatria, pediatria é criança. É o que cuida das doenças e enfermidades e traumas das crianças. Então, veja, nós estamos falando aqui de prevenção, de como é que você pode fazer o hábito ser prevalente para que ele não se expresse, que é assustador você saber que não 8 bilhões de pessoas hoje estão no planeta, depois de tanto tempo, hoje você está com uma gama de pessoas com obesidade. Sim. Porque a obesidade ela não surge só do problema alimentar. Vamos dar um exemplo, ela pode surgir de problemas de glândulas endócrinas, pode surgir de fatores genéticos, pode surgir obviamente, por outro tipo de distúrbio hormonal de outras glândulas, mas fundamentalmente ela se desenvolve pelo tipo de alimento que você hoje, modernamente, tem acesso. Sim. E mamãe e papai não foram educados o suficiente para: olha, meu filho, vamos fazer um projeto aqui de alimentação saudável. Aliás, hoje é o que eu quero conversar. Nós precisamos, olha, quem é que faz, afinal de contas, essa alimentação saudável? Porque a internet com essa rede é uma loucura, é dieta para todo lado, todo mundo resolvendo, e nós aqui que somos especialistas, ficamos aqui, vou dizer, do lado de fora, quase não conseguimos nos expressar, Sim. porque a comunicação é tão grande, todo mundo vendendo soluções milagrosas. Mas vamos lá, começa me dizendo como é que essa obesidade vai aparecer. Pode. Eu digo assim que antigamente criar filhos era mantê-los vivos. Hoje em dia, o excesso de informação, assim, sobrecarrega muito esses pais e esses cuidadores, né? Então, a informação tá aí. Então, assim, faço isso, não faço aquilo, tem várias fontes de informação. Antigamente, quem tinha acesso à informação era privilegiado. Hoje em dia, todo mundo tem acesso à informação. A informação está na palma da mão. A maquininha de fazer doido deixou de ser a televisão e passou o celular. Passou seu celular, exatamente. A rainha da tela. Exato, e assim, não tem crivo, não tem filtro, né? Não tem filtro. Isso, você colocou um processo seríssimo. Né? Então a nossa função do pediatra hoje é filtrar essas informações, e a gente é bombardeado semanalmente com novas informações. Eu digo que antigamente era assim, o Fantástico tinha uma matéria no domingo à noite, segunda de manhã lotava os consultórios sobre essa informação. Hoje em dia, todo dia é um Fantástico. Todo dia tem uma informação nova saindo, né? Dietas novas, soluções milagrosas. E a gente está vivendo agora, no século XXI, a era da rapidez, da fluidez da informação. Então, eles querem um resultado para ontem. A nova geração que está criando os filhos agora, quer um resultado para ontem. Então, quando ela ouve uma dieta, que aquela dieta vai solucionar o problema, ou aquele remédio vai solucionar o problema, são as dietas e os remédios da moda. Então, a gente sabe que na pediatria é muito mais do que isso. O hábito de vida, a rotina é muito mais importante, né? Então a gente tem que resgatar isso. A mãe agora, você, ela está preocupada com o filho. Como é que ela deve proceder? Bom, na nossa população brasileira, vamos incluir duas coisas. O SUS Maravilha, que pesa 100%
milionários e pobres, todos nós estamos incluídos, mas nós temos, eu vou te dar a variável do IBGE, né, 25% da população brasileira tem plano de saúde, 75% não tem. Não tem. E esses 75% são as pessoas, vamos dizer assim, que terão dificuldade de acessar, não digo o pediatra, porque hoje nós temos um sistema único de saúde, que é uma maravilha, mas como é que a mãe ou o pai ou alguém que é responsável está vendo que essa criança está um pouquinho mais rechonchuda do que o normal, como é que ela procede? Ótimo, é assim. Primeiro, não tem como a gente lutar contra a internet, a informação. Então, primeiro, as mães e os pais busquem informação de qualidade. Então, a gente tá a internet é uma terra meio sem lei, então, é importante que os pais ali têm informações ruins e informações boas. Então, também temos, um colega falou assim para mim, a gente fica relutando com rede social e tudo, essa nova geração, mas eles falam, ó, a gente tem que combater as informações ruins e as boas pessoas estando na internet também é uma forma da gente combater, porque senão prevalecem as informações de baixa qualidade, né? Então, para as mães filtrarem essa informação, buscarem uma informação de boa qualidade, programas, redes sociais, fontes de leitura. As mães leem muito hoje em dia, leem muita informação com inteligência artificial aí, leituras científicas. Então, busquem uma informação de alta qualidade, acessem o pediatra o mais precoce possível, o Então, nutricionista. primeira regra, tenha um pediatra para o seu filho ou filha. Sempre, sempre. E assim, seria o ideal ter antes do bebê nascer, né? Assistência Eu ia dizer, pré-natal. nós estabelecemos no Brasil, e é muito orgulho que eu digo isso, hoje nós temos pré-natal estabelecido. Sim. Começa com a prevenção da obesidade e da desnutrição na concepção, durante o pré-natal. Sem dúvida, sem dúvida. E no estado de Goiás, especificamente, temos um pré-natal de altíssima qualidade. Exames qualificados, um rastreio infeccioso, assim, rotina de obstetrícia muito bem definida. Então, é importante que tenha uma assistência pré-natal adequada. Esse é o primeiro ponto. A função do pediatra na prevenção de doenças do adulto começa nessa fase, na assistência pré-natal. Outro ponto, uma assistência perinatal de alta qualidade. Então, nascer em um local que tem uma boa assistência. Tem vários trabalhos mostrando que uma boa assistência perinatal influencia diretamente na vida desse adulto, né? A gente tem visto aí recém-nascidos cada vez mais prematuros tendo uma sobrevida muito boa. A neonatologia fazendo uma função exemplar. Então, uma boa neonatologia, uma boa assistência na sala de parto também é um fator, assim, de bom prognóstico na vida adulta. Ou seja, lembra lá atrás, a gente inclusive criou um programa aqui, homenageamos uma maternidade chamada Nascer Cidadão. Isso é uma história da nossa luta, de quem acreditava que isso tinha que ser implantado. Ainda não está totalmente implantado em todo o território, mas eu tenho muita tranquilidade em dizer que hoje a nossa estratégia, a nossa tática, o nosso objetivo é que você nasça cidadão e tenha acesso não só às informações, mas aos cuidados necessários. E agora, nós acreditamos que todas as mães estão tendo, através do programa da saúde da família, as informações no pré-natal. Graças a essa situação de que ela compareça, ela já pega de primeira mão, vou dizer assim, as regras que vão prevenir de que amanhã, vou dizer assim, alguns desastres não ocorram. Perfeito. Então, nós estamos aqui convidando você, olha, entra conosco em contato, e aí nasceu aqui uma ideiazinha, olha, você está curioso se o que é verdade, o que faça e não faça, o verdadeiro e falso. Então a gente pode criar uma janelinha aqui, olha, você pode consultar, vendo a sua internet aí, vendo essa Terra Sem Lei, ou com lei, nós criamos uma janelinha, onde consulte, isso aqui é certo ou verdadeiro, o especialista respondendo. E aí foi excelente essa conversa, porque já que todo mundo está usando a máquina de fazer doido moderna, que é o celular, e a tela, hoje o cara já até come com a tela na mão. Eu estava vendo, eu vou no restaurante, fiquei sem graça. Eu sento, boto coisa, o pessoal comendo com a telinha montada. O que é isso, meu irmão? Não, playground hoje, você vê lá os parquinhos nos restaurantes, todas as crianças sentadas em volta dos brinquedos, mexendo no celular, compartilhando a tela, né? E os brinquedos lá parados, né? Então,
Tá mudando muito, tá mudando muito. Hoje a gente tá O mundo vivendo é essa um mudança. mundo tão diferente. É, É o sinal do tempo. sim. Houve essas mudanças e nós temos exatamente que acompanhá-las. Eu vou te deixar aqui uma situação, vocês vão começar a dizer que tipo de alterações, enfermidade, distúrbio, doença provoca obesidade. Com essa pergunta eu chamo o intervalo e no próximo intervalo nós vamos começar a dizer o que é que causa, qual é a etiologia, olha que palavrão, etiologia, qual a origem da obesidade? Chama-se etiologia no termo médico. Já já a gente volta. Já imaginou uma escola de qualidade próxima à sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes, com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Voltamos aqui e agora vou te dar uma pressionada. Eu quero, doutor Lucas, por gentileza, que o senhor coloque para quem está assistindo, principalmente para mãe e pai, as causas, a origem, a etiologia, como é que esta obesidade aparece de maneira espontânea e ou provocada por algum tipo de doença. Vamos lá, aqui é a segunda parte, nós vamos falar sobre a nossa comida, o nosso intestino, porque as pessoas, eu vou dizer para você, eu, por exemplo, hoje em dia, todo mundo sabe das coisas, mas tão mal informados mesmo. Então, vamos lá, começa com a obesidade, porque fome, a gente já estudou ela há muito tempo. Se alguém quiser também no intervalo a gente falar um pouco sobre a desnutrição, tudo bem. Mas o que eu queria que você, como especialista, dissesse, olha, obesidade é isto aqui, e o que é que a gente pode fazer para prevenir, e como é que a gente diagnostica, e quais são hoje, na modernidade, os recursos que nós temos para tratá-la. Ótimo. Bom, a obesidade, é importante que a gente entenda isso, é uma doença crônica inflamatória. E essa obesidade, ela pode ser primária, que é por uma causa genética multifatorial, né? Então tem hábitos de vida, tem heranças genéticas, enfim, que não é de um gene só, são vários genes envolvidos na obesidade, e existe a obesidade secundária a alguma doença. Então tem doenças metabólicas, doenças renais, doenças cardiovasculares que geram como uma consequência a obesidade. É a minoria dos casos, mas precisam ser relatados também. Existem síndromes genéticas que dão obesidade, né? Mas a imensa maioria dos casos é causada por uma série de fatores que estão envolvidos desde a pré-concepção, a concepção, a nutrição, a microbiota intestinal, enfim, fatores genéticos envolvidos, né? É isso que causa a obesidade. E o diagnóstico é clínico. Levar no o pediatra vai pesar, vai medir, tem gráficos específicos para cada idade, gráficos da Organização Mundial de Saúde, a gente coloca lá no gráfico qual é o peso, qual é a estatura, qual é o índice de massa corpórea, e aí tem lá o índice, se essa criança está em sobrepeso, está em risco de sobrepeso, o risco de obesidade, está em obesidade, qual é o grau da obesidade. Então, é um diagnóstico clínico fácil de ser feito, né? Ou seja, precisa ter uma balança e um lugar para medir, e calcular o índice de massa corporal, que é hoje é só para quem quiser aprender isso, tudo bem, você dá uma olhada lá no Google, pede a fórmula,
Sim. Na realidade, é você pegar o peso e dividir pela altura. Atenção, ele acabou de dizer, para cada fase etária existe um gráfico. Aí depois você divide isso pela altura de novo. Isso. Essa que é a fórmula, não tem nenhum mistério. Qualquer pessoa hoje que sabe fazer continha de calcular, a máquina de calcular já faz. Aí tem um índice que ele colocou aí, olha, você está com sobrepeso ou está com obesidade. E aí sim é que é a hora de você intervir. Se você, por exemplo, está muito da síndrome genética, vou colocar o que é mais conhecido, a síndrome de Down, né? Você tem hoje, veja, são bochechudinhos, tudo, queixochudos, né? Como é que desenvolve a parte genética? Então, veja só, o pediatra, mas a mamãe e o papai e você já pode começar a fazer essas medidas em casa. Sim. Olha o que o Lucas colocou. Não precisa de nenhum doutor, lógico que precisa para a consequência, mas para você descobrir o seu índice de massa corporal, você tem que ter uma balança e uma régua para medir o camarada e pegar o gráfico. O gráfico está disponível no Dr. Domínio Google. público, de domínio público. Domínio público. Exatamente. Então, é um diagnóstico relativamente simples de ser feito, né? E o que a gente preocupa são as consequências, né? Tem consequências metabólicas, então a dislipidemia, né? O excesso de gordura circulante deriva da obesidade, as doenças cardiovasculares, que é o que mais matam hoje no Brasil. Deixa eu só dar uma cutucada aqui no. Ele falou um palavrão aqui. Dislipidemia. Lípides é gordura. Então, distúrbio da gordura. O Isso. cara fica com excesso de gordura que não presta no seu sangue. E isso vai trazer consequências graves para o futuro. Sim. Então, veja, tem que corrigir. E aí, veja, para isso tem que fazer exame específico para saber que tipo de gorduras estão no seu filho, na sua filha. Não só a gordura, as proteínas e os açúcares também. Perfeito. Porque, veja só, uma das situações que vai ocorrer também nessa parte genética, você pode ter diabetes infanto-juvenil, Sem dúvida. que hoje é um problema sério. Então aqui, veja bem, eu vou dar o palavrão, a dislipidemia é exatamente distúrbio das gorduras. Que tipo de gordura os caras têm que comer? Bom, ó, as dietas precisam ser bem, assim, definidas, né? Para cada faixa etária tem uma nutrição adequada. Então a gente fala muito do aleitamento materno. Então o aleitamento materno exclusivo e complementado até o máximo possível, a gente orienta que seja até os 2 anos de idade, já é um fator protetor de obesidade. O excesso de proteína nos primeiros 2 anos de vida, e aí, por exemplo, nas fórmulas infantis tem mais proteína que no leite humano, por exemplo, já é um fator de risco para a obesidade no futuro. Então, nos primeiros meses, até nos primeiros 2 anos de vida, que é uma janela imunológica muito importante na faixa etária pediátrica, é uma forma de prevenir a obesidade lá na frente. Então, ótimo. Então, conselho aqui. Eu sou agora o pai ou a mãe assistindo. Atenção, tem que alimentar a mãe, para que ela dê leite e ela possa trazer esse moleque mamando até os 2 anos de idade e grudado no corpo, porque tem outro estudo, e quando você fica grudado no corpo da sua mãe, você fica menos pirado quando cresce. Tem maior estabilidade emocional. Fantástico, porque o leite materno é o ideal. Mas para que a leite materno seja possível, então nós temos que lidar com a alimentação da mãe. E aqui, por favor, manda brasa aí. O que é que a mãe tem que comer para ter um leite bom até os 2 anos? Bom, primeiro, ela tem que ser bem hidratada. Então, uma alimentação boa e uma hidratação boa. E o que a gente fala de alimentação é, primeiro, não seguir dietas da moda, não seguir dietas que são restritas em alguma coisa, ou em algum carboidrato, ou em alguma gordura. Sempre a dieta mais balanceada possível é sempre a melhor opção, né? Então tem que fazer parte da nossa dieta carboidrato, proteína e gordura. Então, Ou seja, açúcar, isso, lipídio, gordura lipídio e proteína, carnes e derivados. pronto. Então, carboidrato. A gente tem carboidrato na nossa alimentação no arroz, na batata, nas massas com farinha, por exemplo, né? Então são as fontes de carboidrato que nós temos aqui, né? Frutas também é um tipo de carboidrato excelente, a frutose. A lactose, Batatas. ótimo. Hoje eu não tenho um doce mais doce que a batata doce. Sim, E é uma notícia para você. A batata doce é um dos melhores alimentos para a espécie humana. sim, sem dúvida. Bom, proteínas, a gente tem proteína animal, proteína vegetal. Então, assim, a gente tem lidado também com cada vez mais famílias que não consomem proteína animal, né? Então tem fontes de proteína de origem vegetal também, né?
e as gorduras. Então, claro que aí a gente sempre faz a orientação de boas gorduras. Trocar o óleo pelo azeite, trocar aquelas carnes gordurosas por carnes menos gordurosas, com menos teor de gordura, enfim. E os ovos? Conta pra mim. O que você acha dos ovos? Boa. Que a galinha pôs, vai. O ovo ele já foi vilão, já foi galinha. mocinho, já foi vilão de novo, já foi mocinho. Agora ele é mocinho de novo. Agora ele é mocinho de novo. Então, assim, o ovo ele tem uma boa quantidade de gordura, uma gordura adequada, desde que o consumo seja moderado, sempre, né? E que não seja frito, imerso em óleo, por exemplo. Enfim, é o que acompanha. Atenção, você que está assistindo, ó. O ovo gemada, o ovo quente, o ovo puxê, fazer o escaldado. O que é que goiano gosta? Pega a papa de milho e você estala o ovo, escalda o ovo em cima. A gente chama, na culinária, ovo puxê. Não tem gordura, mas ele preserva todas as qualidades do ovo. Quando você frita, olha o que ele diz, no que você botou a fritura, bagunça o ovo. Não é o ovo que está bagunçado, é a manteiga, o óleo, o azeite por exemplo, eu fui criado com gordura de porco. Estou vivo aqui aos 80, entendeu? O exemplo, então, o ovo da galinha, que faz propaganda, que é o mais comum, mas você tem ovo de ganso, de pata, né? Você tem ovo de avestruz. Os ovos são ovo de tracajá, ovo de tartaruga. O que eu quero dizer para você é que uma das fontes de proteína de alimento completo aí, que a mamãe tem que... Vamos dar mais leite. O que é que a sua avó fazia? Gemada da minha filha. E aí colocava um pouquinho de canela e 2 tiquinhos de conhaquezinho. Não era isso? Para aumentar o leite. Então, veja só. O segredo que eu aprendi agora com o Dr. Lucas, vamos alimentar a mãe, porque quanto mais tempo ela fornecer leite, mais prevenção de obesidade será adquirida pelo nosso querido filho ou filha que vai crescer. Então, tudo bem. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Qual é hoje, por exemplo, de cada 100 crianças brasileiras, um índice de quantas estão obesas? Boa pergunta. Já estamos chegando na faixa de 3 para 4. Caramba, o que é isso? 25 a 30%. É um número preocupante. Eu estou desatualizado, porque também faz tempo que eu não... Preocupante. Não, será? Era 0,8, então tanto 2, moço. Estamos chegando a 2,3%. Quase triplicou. Duplicou já. Se a gente somar os sobrepesos juntos, aí a gente tem... Não, bagunçou tudo. Nós estamos, então, com um distúrbio alimentar feroz no Brasil. O fome zero, agora mudou para evitar a obesidade zero. Bom, um exemplo clássico disso, a gente tinha, por exemplo, era uma preocupação dos governos a desnutrição infantil, sempre foi. Então, Sim, por exemplo, nós trabalhamos muito com isso, Favela Nova Holanda, fizemos campanha, proteína na primeira infância para não estragar o computador, merenda escolar, implantamos isso no Brasil. Exatamente. E agora você vem com essa que a obesidade passou. E aí você tinha, por exemplo, lanches, tinha as crianças que, por exemplo, passavam um dia na escola e não tinham outra refeição em casa, por conta do nível socioeconômico. E aí eles faziam 2, 3 refeições hipercalóricas na escola, para manter essa criança nutrida, porque era o que ela tinha para comer. Só que agora virou. Então hoje você tem 8, 9 da manhã, lanches hipercalóricos, tem um almoço, às 3 da tarde, outro lanche hipercalórico. A rotina continua, mas agora... Claro que o nível socioeconômico melhorou da população e agora a gente tem gorduras ruins, né? Fast foods, que são gorduras industrializadas, fáceis de utilização, rápidas, baratas, relativamente baratas. A alimentação mais saudável hoje não é cara, mas ela é mais cara do que os alimentos ultraprocessados. Os ultraprocessados estão na prateleira, são fáceis de aquecer, são fáceis de comprar, de consumir, são gostosos. Então essa orientação que você já está dando é fundamental para a mãe. Sim. E para o leite, porque depois o hábito alimentar da criança, isso eu vou colocar sobre a minha experiência, ele vem muito do hábito alimentar da família. Porque hoje, quando, por exemplo, coloco o cara no jardim da infância, e que eu fui semi-interno, então eu já vinha para casa alimentado para brincar. Então eu aprendi a comer na escola. E você hoje, o seu filho está fazendo isso. Mas à noite, quando você chega em casa, olha o que você colocou. Aí você vai dar os supérfluos. Os recheados, o que você acabou aí? Os processados, que é gostoso, as bolachinhas recheadas, essas coisas todas que a gente tem. Não estou dizendo que vai proibir, porque também, como diz outro, a gente também merece. É difícil também cortar tudo. Não, mas como diz o Léo Jair, tudo que é bom é proibido, ilegal e engorda.
Basicamente é isso. Entendeu? Imoral. Imoral. Não, mas agora você entendeu. É a sua disciplina alimentar da escola e a complementação em casa. Você vai passar o fim de semana em casa. E aí fazendo a distribuição de quem pode adquirir alimentos e quem não pode, que está no processo, vamos dizer assim, de ter a sua caloria ainda baixa por falta de renda. Sim. Mas veja só, para quem tiver o acesso, nós estamos falando claramente que você tem que procurar fazer esse processo de rotina. Não, isso a gente está falando, Tornelson, de uma população que deixa a criança o dia todo na escola, de uma classe social que tem esse hábito. Se a gente for transportar isso para outro nível socioeconômico, outra classe, por exemplo, que a criança vai para a escola mais tarde ou que estuda um período só, a gente tem outro problema, que a vida agitada hoje em dia, a vida moderna, os pais não param em casa. Então eles terceirizam essa refeição. E terceiriza às vezes para a tela, terceiriza às vezes para o ultraprocessado, que é rápido de comer, rápido de acessar. O micro-ondas é só... Ninguém cozinha mais. Hoje meu neto lá, ele é o rei do micro-ondas. É. Bota de pipoca aquele negócio que eu fico lamei. Como é que chama? Lameira. Rapaz do céu, eu fui ver a composição. Tudo hoje está no micro-ondas, é fryer. Composição daquilo. Nós vamos para o intervalo e nós vamos falar desses processados que você põe no micro-ondas, o que é bom e o que é ruim, porque nem tudo é ruim. Vamos para o intervalo, já já nós voltamos. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Sou Yara Dias, diretora pedagógica do Colégio Metropolitano Júnior. Estou aqui para anunciar mais uma novidade, período integral. Venha conhecer nossa proposta pedagógica, nossos projetos Robótica Maker, PEC, que é Programa de Estimulação Cognitiva, Horta, Projeto Metrozinho. Venha fazer parte da nossa família, venha nos conhecer. Aguardo todos vocês. Voltando, Lucas, agora vamos dar uma espremidinha. Meu filho e minha filha não é gordo, entre aspas, não come quase nada, mas é gordo. Que conversa é essa? Como é que o cara é gordo sem comer? Bom, É que a menina engorda sem comer. isso é um clássico de consultório, é um clássico das famílias, né? Na verdade, a obesidade, ela é é a pontinha do iceberg, né? A gente tem o que eles falam que é a obesidade oculta, né? Que a gente não usa tecnicamente esse termo, mas a obesidade como sendo uma deficiência nutricional. Então a gente tem pessoas que têm um sobrepeso leve ou que têm uma obesidade localizada, então uma obesidade abdominal, por exemplo, Barrigudinho. exatamente, uma obesidade localizada no fígado, uma esteatose, por exemplo, gordura no fígado. Aliás, isso aí foi um negócio que, na minha geração de médico, atenção, nós nunca ouvimos falar isso. Hoje a esteatose virou uma pandemia. Virou uma pandemia. O que é isso? Inclusive evoluindo para cirrose, tumor, um negócio muito doido, Sim. que não existia. Mas me conta aí, conta para nós o que nós temos que falar para a senhora dona mãe, para o seu pai, e sobre esses que você cara me assustou. Sim. Você, porque todo mundo está comendo esses tais de processados, esses macarrão de micro-ondas, e os etc. Por gentileza, a mãe está nos assistindo aí. Provavelmente ela está de olho, saber como é que eu saio disso. Ó, é para assustar. Eu, hein? Para assustar mesmo, viu, gente? Mas assim, primeiro que na pediatria a gente não fala muito em rastreio. A gente fala muito pouco, até fazendo a meia-culpa do pediatra aqui, a gente pensa muito pouco em rastreio. A nossa função é prevenir doenças no adulto. Mas a gente fala, adultos rastreiam câncer de mama, rastreiam câncer de colo, rastreiam doenças cardiovasculares, a tal da dislipidemia. Na pediatria, a gente começou a se preocupar com isso há pouco tempo, né? Então, um dos rastreamentos que a gente faz hoje é
para esteatose hepática. Então, você tem uma criança, um escolar, um pré-escolar, um adolescente que tem sobrepeso ou obesidade, ele vai fazer um rastreio de exames de sangue e vai fazer uma ultrassonografia de abdômen para ver se não tem esteatose hepática. Esteatose. Ose é doença, esteato é gordura. Traduzindo para você, minha irmã, é gordura no fígado. Sabe o tal do foie gras? Fígado graxo, o patê de foie gras, que é o fígado graxo, fígado de gordura. Inclusive, hoje está proibido isso pela defesa dos animais. Você entope o ganso de gordura e o fígado dele fica doente e vira uma delícia para a gente comer, chamado patê de fígado graxo, foie gras em francês. Mas olha o que, rapaz do céu. Aí agora, crianças com esteatose. Crianças com esteatose. Que eu não lido com criança, então Sim. Mas você agora está me assustando, bicho. Ó, nos Estados Unidos, um dado alarmante também. A principal causa de transplante hepático em mulheres americanas é por conta de esteatose hepática. Então, esteatose que vira uma esteatohepatite, que é a mesma hepatite que da hepatite A, da hepatite B, da hepatite C. Por causa da ingestão exagerada de gordura não saudável. Por causa da gordura acumulada, e essa esteatohepatite vira uma cirrose. A mesma cirrose do álcool, a mesma cirrose dos vírus, então, e isso vai para o transplante hepático. Vira uma doença hepática crônica, enfim, pode gerar outras repercussões, câncer no fígado, por exemplo. Então, isso tudo por conta de alimentação. Então, na criança, hoje, no peneiramento, que a gente fala, a filtro, né? Você tem que fazer, então, o ultrassom, verificar se a criança não tem nenhuma alteração. Lógico que a gente tem os testes de função hepática que são altamente sensíveis, onde você colhe um tiquinho de sangue assim, dá 40 resultados, mas essa agora de esteatose, eu estou desatualizado porque estatística, veja, é tão grande a informação que a gente não consegue ficar atualizado. A minha parte é CTI, doente grave que está morrendo, é cardiologia, situação. Mas olha só o que você colocou. Agora eu imagino o peteco que está nessa sociedade aí. Exato. Porque essas crianças não vão resolver o problema delas, porque a oferta de guloseimas malignas cada vez aumenta, né? E o cordão do... E aí como é que a gente vai fazer, bicho? Boa pergunta. Eu acho que assim, primeiro vale a pena assustar todo mundo, primeiro vale a pena a gente tá esse alerta, porque eu acho que é uma forma da gente de fato alertar e que a informação fique disseminada. E a recomendação volta a ser a recomendação antiga. Então, uma alimentação boa, não existe uma dieta ideal. A dieta mais próxima na pediatria, que se associa a bons desfechos para esteatose, é a tal da dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo é peixe. Para você que está vendo aí, é a dieta que o nosso Senhor Jesus Cristo fazia, milenar, entendeu? Ela é uma dieta que já existia há 2000 anos antes de Cristo nascer. Sim. É a dieta do Mediterrâneo, é Grécia, Turquia, Marrocos, Itália, entende? Aí vai aí que a gente vai dar uma pincelada boa agora, maravilha. Saber o que é a dieta do Mediterrâneo? Peixe. Boa. Ó, resumindo, dieta do Mediterrâneo, peixe, vegetais. Legumes e vegetais. Algumas castanhas, também é bem consumido os nuts que a gente fala, as castanhas, né? Que aqui no Brasil nós temos a nossa castanha do Brasil, que não é mais chamada de castanha do Pará, é castanha do Brasil. É sacanagem com a patrimônio. Eu quero que castanha do Pará. Eu não acostumei, não. Eu sou castanha do Pará ainda. mas se a gente segue, tem uma série muito interessante que um jornalista, ele trabalhava numa grande televisão aí, norte-americana, se não me engano, e aí ele aposentou e foi fazer um trabalho voluntário, um trabalho próprio, né? E ele criou uma série que tá acho que na Netflix, não sei, que são os Blue Points. Ele mapeou no mundo os locais, as regiões do mundo que tinham mais pessoas centenárias. E aí ele foi até essa região e ficou imerso lá meses em cada uma das regiões. Então cada capítulo é uma região. E aí, para cada local, ele mapeou qual era a atividade, o hábito de vida daquela sociedade que fazia com que eles chegassem até aos 100 anos. A longevidade. E o que a gente vê é dieta, atividade física. Bom, tem lá, diminuindo carga de estresse, ficar mais próximo do mato, ficar mais próximo da natureza, pisar na natureza, pisar no chão, coisa que a gente tem um hábito de fazer muito pouco. Porque a cidade toda foi... Tudo urbanizado.
Passaram um selo nela, Isso. para ter permeabilizada. E a gente tem pouco contato com a natureza próximo, né? Mas resumindo atividade física e dieta. Então a dieta do Mediterrâneo é o que mais se aproxima, mas a gente não usa muito esse termo, porque às vezes isso pode restringir muito a dieta. Então as mães começam a retirar muitas coisas. E a ideia não é essa, a ideia é focar nesses Que alimentos. é saudável. Isso. O óleo de oliva, as uvas, né? Porque Perfeito. coalhada, os queijos, que é o tipo de queijo Sim, que, sim. por exemplo, o Oriente Médio consome muito derivado de oliva, Uhum. né? Derivado também, que eu acabei de dizer, de queijo. Atenção, o leite deles é de cabra. Vamos falar disso. Nós aqui no Brasil, a nossa caseína é de vaca. O leite de cabra é o mais parecido com o leite humano. O leite de vaca não é o ideal, mas é o que tem para nós aqui. O queijo deles é queijo de cabra, ou queijo de ovelha, que o tipo de leite é diferente, é mais próximo do leite humano. Boa. Agora eu estou entendendo. E você, a questão do peixe seco, ou peixe assado, peixe frito, o tipo de carne que, porventura, eles façam já são de carne com baixo teor de gordura. Exatamente. Então, assim, esse é o ponto ideal, assim. Eu acho que a gente, de fato, é o que nós comemos, né? Então, é importante que a gente passe esse hábito saudável para as crianças, né? E um outro ponto que é muito lembrado e a gente tem visto um déficit cada vez maior é na atividade física. Então, as crianças estão cada vez mais sedentárias, né? Tela, total. Então, antigamente a gente brincava na rua. Hoje em dia não tem isso mais, né? Então, às vezes, estão diminuindo os condomínios, o espaço para brincar cada vez menor, as telas dominando, estão cada vez mais cedo entrando na vida dessa criança. Então, o sedentarismo tem ocupado um espaço cada vez maior aí na nossa sociedade também. Tem que movimentar. Tem que movimentar. A recomendação é 30 a 45 minutos de atividade aeróbica por dia, 5 vezes por semana. Esse é o ideal. Ixi, aí tem que botar a mãe nessa É jogada, difícil. porque aí não vai. Porque na escola, a aula de educação física, no meu tempo, tinha os 45 minutos. Você não fazia nada, ficava lá andando, correndo em volta da quadra. Alguém tinha que Alguém fazer, tinha, tinha que não, alguém movimentar. estava dizendo, ó, É. você não vai para a piscina? Não vai não sei para onde? Então Não corre, vai dar correr. volta. Aí botar, dá 10 voltas aí na quadra. E lembrando outra coisa, que as mães falam assim, mas a gente vai caminhando para a escola. Ou se não, mas ele não faz uma atividade específica, mas ele é muito ativo, ele brinca muito. Bom, não, isso aí é uma atividade lúdica, isso é uma caminhada, não é atividade física. Atividade física eu costumo falar que é aquela que você tira aquele tempo, você põe na agenda, igual tem a aula, tem a hora do almoço, tem a hora da atividade física. Põe a roupinha adequada e vai fazer uma atividade específica para um tempo específico para atividade física. Então, ir caminhando para a escola, descer 2 pontos antes da escola e ir caminhando não serve. Ser uma criança ativa que brinca em casa demais, tem um espaço grande para brincar, não é atividade física. Então, é importante e E a lembrar disciplina do exercício. isso, e qualquer idade. Então, a atividade física não começa na adolescência, no final da infância, não. A criança, qualquer idade, tem atividade física específica para cada idade, que é mais recomendada, por segurança. Senhoras mães, nós estamos com um problema. A sociedade moderna está ofertando uma série de limites. E esses limites não estão sendo legais, porque mudou o hábito da gente conviver. E aí, realmente, você hoje colocar o cara para fazer uma natação, fazer por exemplo, eu recomendo dança, pois como vai sempre no meu consultório, olha, o exercício melhor de todos é dança. Vai aprender a dançar. Não é balé, não. É dança. Qualquer que você... O balé é muito duro. Balé, salão. você dança rock, dança punk, dança samba, que aí você fica se movimentando ali, dança de salão. O outro, que é aquela natação, é danado para dar sinusite, dar problemas respiratórios. Você teve também. O outro que você hoje faz o seu jogue, né? Você que ele acabou de dizer. Eu recomendo, pessoal, no final da tarde, você caminha livremente 5,5 km em 1 hora. Aí eu digo, então você faz 30 a 45 minutos caminhando no Largo das Rosas, no Largo dos Buritis, em volta da praça da sua casa. Só que você tem que pelo menos fazer como adulto 3 vezes por semana. Isso. Criança tem que fazer 5. Sem dúvida nenhuma. Então, agora está aí. A conversa aqui tem uma produtividade, um objetivo de dizer assim, o que é que eu acabei lucrando com isso? Lucrando
que você tem que pegar o seu moleque, a sua moleca, e ir para botar ela para dançar, para correr, para pular, entendeu? Para fazer entre aspas, uma atividade esportiva, qualquer que ela seja. E uma mãe falou para mim no consultório assim, né? Doutor, mas aí você orientou as orientações, deu as orientações da dieta e tudo, e a gente mudou, todo mundo lá em casa mudou, foi ótimo para criança, mas todo mundo mudou. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa, eu fiz essa orientação pro seu filho de 4 anos, mas é para você também, não é pro seu menino, é para você, porque Também. primeiro que são os pais que cuidam da alimentação, Não. e segundo que eles são os modelos, né? O que o senhor muito bem comentou. Então, as crianças aprendem por modelo. Então, não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. Você consumir um produto e a criança consome outro. Ela não vai aprender. Não vai, aí Ela não vai vai um conflito de interesse. Isso. Mas o conflito de interesse que ele acabou de dizer, o modelo Piaget, o Piaget, que é um grande educador, se você tiver um modelo errado, as crianças vão aprender o modelo errado. Eu vou sair para o intervalo, já a gente volta para nossas considerações finais e você, querendo entrar em contato, nós estaremos à disposição. Vamos ver se a gente cria esse canal de faça, não faça, o certo e errado, Verdade. para que a gente, mitos e verdade, para que a gente possa responder. Rapaz, está muito mais complicado, eu sou avô, né? Porque eu já passei dessa idade de trocar uma bela madrugada. As mães hoje estão com uma dor de cabeça também. Aquele abraço. Nós já voltamos. Nossas férias. Já no primeiro dia pegamos a estrada. Visitamos as cachoeiras, fomos para cidades históricas. Curtimos até festa sertaneja. No último dia, a gente pegou a estrada novamente. E esse dia foi inesquecível. Seu próximo destino não pode ser o último. Faça revisão de férias, respeite a sinalização e, se beber, não dirija. Viaje com segurança e volte com muita vida. Detran, Governo de Goiás. Voltamos aqui, já vou dar uma provocada. Escuta, com tudo isso que nós falamos, tá realmente uma saroba, né? Então vamos começar por uma coisa que todo mundo hoje está sabendo, e é um hábito, que é você pegar o eubiótico. As nossas coalhadas, e hoje as pessoas perguntam, escuta, devo eu usar isso ou não? Primeiramente, é saudável, o doutor Lucas vai explicar. A outra parte que a gente precisa é como e em quanto tempo você tem que manter o hábito de pegar essas bactérias que são simbióticas, fazem bem a nós, deve ser um hábito, não só para a família, mas para toda a humanidade. Muito boa. Bom, a gente tá na fase dos bióticos, né? Tá muito na moda falar sobre pré, simbióticos, né? Nada mais são, na verdade, nós conhecemos cada vez mais a nossa microbiota. Microbiota são as bactérias que povoam o nosso organismo. A gente achava que isso só existia no intestino, a gente já sabe que somos todos colonizados, temos trilhões de bactérias. Na verdade, é um ser humano que vive nas bactérias, né? Elas são mais povoadas do que as nossas próprias células humanas, né? Então temos muitas bactérias. E a microbiota intestinal regula todo o funcionamento do intestino. Então, se eu tenho uma povoação de boas bactérias, eu tenho bons resultados disso. Ela manda boas sinalizações para o fígado, para o sistema nervoso central, para a pele, para o pulmão, para todos os órgãos, regulando bem. É uma parte importante da engrenagem. Da mesma forma que a gente tem sistema cardiovascular, sistema digestório, sistema respiratório, temos o sistema microbiota intestinal. Então, nós somos, de fato, povoados pelas bactérias, né? Então, o que a gente tem? Quais são as definições que são importantes? São pré-bióticos, são fibras, são carboidratos da nossa alimentação que estimulam a proliferação de boas bactérias. Então, uma dica para vocês, um excelente pré-biótico, lactose.
Então, para a gente não ficar tirando a lactose de pessoas que não são intolerantes à lactose. Então, a lactose é um excelente A pré-biocário. grande maioria não tem intolerância. Não, a grande maioria não tem. Principalmente na faixa etária pediátrica, a grande maioria não tem. Os probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados numa dose adequada, trazem bons benefícios. Então, essas são as cápsulazinhas que a gente vai lá e administra. Elas devem ser encaradas como os antibióticos, né? Claro que com efeitos diferentes, mas bom, um probiótico, para ele fazer um bom efeito, ele tem que ter uma boa indicação de uso, tem que ser uma cepa conhecida, com uma dose conhecida e um tempo determinado. Então, você vai usar um probiótico para diarreia aguda, 5 a 7 dias. Tal cepa, tal dose, 5 a 7 dias. Então, a gente não usa probiótico para prevenir nada, a gente não usa probiótico por tempo indeterminado. Pronto, isso que eu queria que ficar bem claro, que esse pessoal, ó, eles não têm limite, acha que é tranquilo, vai, entra pela boca, sai por onde pode. Sai não, fica lá dentro. E cresce, e progressão geométrica. 2, 4, 8, 16, 32, e um dia você tem bilhão de cara dentro da sua barriga. Exatamente, exatamente. E, por fim, os simbióticos. Os simbióticos são aqueles alimentos que juntam as duas coisas, que você tem pré e probióticos. Aí, por exemplo, o famoso lactobacillus junto com lactose, né? A gente tem produtos famosos aí que tem essa combinação, né? Então, esses são simbióticos. Aí sim, são simbióticos, são bons alimentos que fazem parte deveriam fazer parte da nossa alimentação, que estimulam as boas Um bactérias. exemplo, hoje você fazia, antigamente a gente fazia leite cru, coalhado, bebia o soro de coalhado. Isso. Quem é que é o lactobacillus acidose? Aonde é que ele está? Ele acabou de dar um exemplo. O que a gente perdeu o hábito de comer coalhado? Sim. Por que perdeu o hábito? Porque agora a coalhada vem industrializada num potinho de sei lá do que era. Cheio de conservante. Pronto, cheio você já matou a né? pau. Então, na realidade, você não custa nada você fazer coalhada em casa. Voltar a ter um hábito, por exemplo. É fantástico isso, ó. Você usa e abusa o kefir, né? Por exemplo. Perfeito. Quem lá pega os bichinhos, faz a isca, faz na sua casa. E isso é altamente saudável. Previne Deus e o mundo. Sim. E te dá, veja só, uma capacidade de aproveitar muito mais a sua imunidade. A sua imunidade aumenta, você fica protegido. Você vai comendo bichinho? Comendo bichinho. Comendo coalhada, que na realidade, ele acabou de dizer, um eubiótico, um probiótico e um simbiótico. Isso. Então agora eu vou dar um exemplo, né? Nós estamos aqui orientando você. Começa a fazer uma coalhadinha em casa, ou faça um kefir, faça um iogurte, pega uma isca, pega uma isca e coloca lá. Que uma colônia de bactérias. Pronto, e manda pau. Então aqui, veja, é fundamental que você adquira esse hábito. Sim. E, obviamente, também você pode comprar, tem certo iogurte que diz lá, não tem, é tudo natural. Conservante. Só, mas aí, como diz outro, tem que ter dinheiro, né? Não é fácil. Fácil não é barato. Não é barato. Então, pronto. A parte aqui o doutor já esclareceu e você começa a ter o hábito de procurar. Dá um exemplo fundamental. Nós humanos não temos vitamina K. E eu vou dizer, por que você tem que comer um verdinho de vez em quando? Até hoje eu estou rindo, porque é o seguinte, eu como brócolis, talo de cebolinha, e a minha esposa me ensinou a comer rúcula. Você couve no feijão, da feijoada, porque senão a bactéria que faz a vitamina K para a gente estar vivo aqui falando com vocês, e todos nós, ela não produz a vitamina K. E o ser humano não vive outra coisa. Ele colocou a simbiose, né? Atenção, nós não produzimos vitamina K. Nós estamos vivos graças às bactérias que estão aqui dentro e fabricam a nossa vitamina K. Então não subestime. Eu estou rindo, mas é fundamental que você aprenda a comer um verdinho, veja só, um talo de cebolinha, uma salsinha, um coentro, um omelete de espinafre, entendeu? Olha, um omelete de espinafre é exemplo disso. O verde escuro. Verde escuro, é que ele vai colocando. Então aqui nós estamos trocando com vocês um hábito que você adquirindo, não estou dizendo que vai solucionar, mas vai te proteger pra caramba e prevenir um bando de coisas, não é isso, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, hábitos de vida, ele não muda de um dia para o outro. Eu falo que, por isso que essas dietas milagrosas, essas medicações milagrosas vendem muito, porque elas prometem um resultado a curto prazo e rápido. Mas hábito de vida é um passo de formiguinha. Senhores pais, senhoras mães, lembra do modelo. Se você pegar o verdinho e comer na frente do seu filho,
Ele o vai seu querer filho comer provavelmente vai querer comer. Agora, se você a gente fala todo esse blá 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 que fazer igual o Drácula, né, blá 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 blá, né, e nada disso acontece no dia a dia da sua casa, dificilmente seu filho vai criar um novo hábito, porque ele, infelizmente, até, eu direi para vocês, até os 25 anos, vamos dizer no período de 6 a 15, ele vai seguir você, meu camarada. Ele vai olhar: "Meu pai come aquilo, eu vou comer aquilo", o exemplo, você senta com um Oreo, uma bolachinha de chocolate em frente da televisão, famosa que ele diz. O que é que seu filho vai aprender? "Eu quero comer aquele treco". E vai comer. E é outra coisa, ele é corruptível, porque ele é gostoso, doce, maligno. Então, não estou dizendo que você não vai comer, mas tome aquilo como uma coisa de exceção. Então, atenção, senhores pais, senhoras mães, seus avós, seus responsáveis, professoras, nutricionistas, que fazem o hábito é seguido pelo modelo. Total. Então aqui nós dois discutimos, eu estou tranquilo agora, assustado com essa realidade que a obesidade passou a desnutrição, mas nós vamos à luta. Estamos aí para isso, com essa máquina de fazer doido nova, que é a tela do celular. Ela faz doido, mas deve fazer pessoas sadias também. Exatamente. Então vamos aqui para nós. Você diz onde é que a gente pode te encontrar, nossas considerações finais. Eu fiquei muito feliz aqui para poder interagir com essa situação que eu não pensava que estava tão grave quanto está. Sim. Então manda abraço aí, onde é que a gente te encontra? Bom, antes deixa eu contar uma história que uma colega que a gente discutiu uma aula sobre obesidade, ela me falou assim que leu um livro de antropologia e a raiz disso tudo é que nos nossos antepassados, o modelo de família era cozinhar todo mundo em casa, comer comida caseira. Então, quando tinha uma melhor poder aquisitivo, você comprava alguma coisa industrializada. Então, o produto industrializado era sinal de poder e agora vamos esbanjar, então vamos comprar tal produto industrializado. Hoje virou a chave. Hoje a gente tem produto industrializado o tempo inteiro e o esbanjar hoje é cozinhar, parar, fazer todo mundo uma alimentação em família, todo mundo cozinhando, participando, né? Então, a gente voltou atrás, né? A gente deu um passo para trás. Então, o ideal é que a gente aproveite agora esse conhecimento e tente voltar ao que dava certo, né? A voltar a cozinhar, voltar a fazer comidas todos em família, as refeições em conjunto, por mais que a gente tenha uma vida muito corrida, muito atribulada, mas que a gente pare esse tempo, porque isso faz muita diferença lá na frente, né? Conte conosco, pediatras, né? Então, eu tenho aí, eu coloco algumas informações na minha rede social, é @dr.lucasalvarenga, e faço atendimentos em gastroenterologia pediátrica, enfim, sou professor da universidade também. Então, conte comigo para ajudar, esclarecer, tirar as dúvidas, estou à disposição de todos. Obrigado pelo convite. Beleza, então nós vamos ficando aqui e você, se tiver alguma outra dúvida, acesse aí o nosso site, mande a sua pergunta. Não vou dizer que nós vamos responder de uma hora para outra, mas nós vamos criar um canalzinho onde você pode perguntar para o especialista: isso aí é certo ou é errado? E veja só, deixa eu colocar, o gênio erra 3 vezes por dia, viu? O gênio. Agora tu imagina nós normais, nós erramos 7 vezes por dia, ou seja, o erro faz parte, o acerto é a nossa busca. Então não estou dizendo que nós estamos sempre o dono da verdade, mas aqui nós temos uma sinceridade. Nós vamos buscar e dar para você o que é verdadeiro. Aquele abraço, muito obrigado, doutor Lucas, e no próximo oportunidade nós voltaremos os assuntos. Outra coisa, sugere aí os assuntos que vocês gostariam que a gente respondesse. Até o próximo programa de Eu Sou Vida, Gestão de Cidadania.